Eu quero convidar aqui agora um cara estiloso pra caramba. Faça o favor, vem cá, me dê o prazer da tua companhia. Tudo bem? Dá uma olhada aqui, tá? Dá uma olhada aqui. Cara estiloso, bacana pra caramba. Não, tu vai ver a voz do cara, a voz de locutor. E o cara tá solteiro e ao vivaço comigo no Linha Dura. E você vai poder participar com a gente ao vivo, e após o intervalo comercial. Deixa eu e o Fábio sozinho, não. Seja bem-vindo, cara. Que bom te receber. Obrigado pela presença. Bom demais da conta, estamos de volta ao vivo com o programa Linha Dura Araguari. Carlos Vilela já se despojou do cenário do Vitoriosa Esporte, já está aqui ao vivaço comigo. O Fábio Pereira, a história desse cara é fantástica. Prazer te receber demais, irmão. Muito prazer, obrigado pelo convite. Ó, quarta-feira, eu estava espelhando o Linha Dura Regional, e aí o Carlinhos chegou, cara, e me contou de você. Chegou mesmo para os... Não, me dá um pouquinho da sua atenção, que eu tenho que te contar uma história de uma matéria que eu estou produzindo. Foi não, Carlinhos? Foi mais ou menos por aí. E o que chama mais atenção, além do jogador de futebol, Fábio Pereira, é a história do Fábio Pereira para chegar no futebol. Então, Pimenta, e isso eu acho que é um dado relevante. Sem dúvida serve alguma. de exemplo. Caraca. Você está com excelente pauta para o seu programa. Não, olha, eu vou te contar um negócio. Eu digo o seguinte, que exemplo bom é o exemplo pessoal. Não aquele do livro, não a história que você ouviu numa conversa de lanchonete do boteco. É aquilo que você vive. Eu me considero um cara abençoado por Deus e estou muito bem. Mas eu poderia estar excepcionalmente bem se eu tivesse ouvido mais os meus pais, se eu tivesse praticado mais os ensinamentos. Então, cara, quando eu vi que você estava nessa batida, eu falei, esse cara tem que vir no programa. Porque eu falo, cara, para centenas, para milhares de pessoas que às vezes acabam desistindo do sonho por conta de tropeço de uma queda. E a tua história não é só história de sucesso, não é 100%, é tudo bom. Luta, garra, abrir mão de alguma coisa, se apegar a outra. Aí eu tenho um sonho, mas o pai chegou e foi firme. E você cedeu, baixou a guarda e incorporou aquilo que estava no projeto do teu pai para tua vida. E hoje você vê que aquilo valeu a pena pra caramba, tá? Então, show demais da conta, essa história que nós vamos contar. O Carlos Vilela produziu um material show a respeito aqui da carreira parcial, né, do Fábio. É o que eu te convido a ver comigo aqui, ó, na tela do Linha Dura. Pelo jeito de bater na bola, a visão de jogo, pelo chamado futebol arte, ele foi logo ganhando a camisa 10 do Michigan, do Cyril, 2 dos clubes que defendeu na primeira divisão da Liga Universitária Americana. E logo ganhou também destaque na imprensa esportiva. Mas para mostrar esse talento e a paixão pelo futebol, Fábio Pereira teve que mostrar primeiro obediência aos pais. Bola para valer só depois de formado, fora do país do futebol. Aos 14 anos de idade, o menino revelado pela Portuguesa e outros clubes paulistas acatou. 6 anos nos Estados Unidos. Fábio se formou em administração, numa das melhores universidades do planeta, onde uma das exigências da faculdade era jogar. Começava a fazer sentido os conselhos que ouviu em casa. De volta para o Brasil, de cara para Uberlândia. O meio atacante do Verdão olha para esse caminho contrário àquele percorrido pela maioria dos jogadores, com a convicção de quem leva a sério os tão criticados valores humanos, sem nenhum recalque para falar do assunto. Eu tinha 15 anos e eu tomei a decisão de abandonar, né, entre aspas, o futebol aqui no Brasil e ir para os Estados Unidos para um caminho totalmente escuro, onde ninguém conhecia muita coisa, eu não conhecia nada, nem falava a língua direito. Para estudar, né, primeiro, e jogar futebol também, eu estava muito apavorado, né, porque como todos os outros jogadores, como todo jogador de futebol, futebol é a paixão da minha vida e eu não queria largar isso. Eu tinha a oportunidade de jogar aqui e tomei a decisão de ir lá para fora. Mas hoje em dia, formado, né, com 23 anos e ainda novo, né, com uma carreira, se Deus quiser, muito grande ainda pela frente, eu vejo que a decisão mais certa da minha vida, com certeza. Eu acho que hoje em dia a vida é muito mais do que o futebol, infelizmente, né? O futebol é uma carreira que, se der sorte, você vai até uns 33. Então eu acho que, graças a Deus, eu ouvi meu pai, minha mãe, meu irmão, minha avó, que sempre foram muito fortes e me cobraram muito para nunca largar os estudos e hoje eu vejo que todo aquele esforço deu resultado. Agora me conta uma coisa, teus pais sempre foram firmes com você, sempre souberam pontuar o não. O não é um só e característica de não.
Não, eu acho que assim, desde pequeno meus pais foram realmente pessoas assim que tentaram me mostrar o caminho certo. E quando moleque, né, a gente batia um pouco a perna, mas aos poucos fui aprendendo que tinha que ouvir eles mesmo, que com mais experiência, eles já passaram por diversas situações na vida que realmente eles têm aquele algo a mais para poder passar para você o que você tem que fazer para chegar no caminho certo. E agora, quando teu pai e a tua mãe te puxavam e dava aquele beliscão assim, vô e vó, o que eles faziam? Passavam a mão na cabeça? Melhor, porque eles estragam, né? É melhor não falar aqui, né? Mas passei por algumas situações aí difíceis. Não, brincadeira, mas meu pai foi sempre uma pessoa muito influente nas minhas decisões e é um cara que eu, com todo orgulho, eu falo que ele é meu pai, porque eu acho assim, cara, tiveram diversas oportunidades na minha vida que eu poderia realmente ter seguido no futebol e parado com os estudos e o meu pai falou assim, olha, a decisão é sua, mas eu acho que o caminho certo é esse aqui. Ou seja, então, ele te deu opção, mas exatamente. Ponderou legal. Então eu acho que o jeito que ele me mostrou o lado certo das coisas foi o jeito mais importante. Como é que é o nome do teu pai, Fábio? Gilberto. Gilberto. Ele é profissional aqui, ele trabalha com o quê? Ele já mudou de profissão algumas vezes, mas hoje em dia ele tem uma empresa de loteamentos. Ele mais administra patrimônios hoje em dia. Show demais. Mas ele já girou um pouco nessa área, então tem uma experiência muito grande com essas coisas. E o nome da sua mamãe? Qual que é o nome da sua mamãe? Suzana. Tenho ela aqui no meu braço. Nossa, show demais. Eu tenho vontade de conhecer teus pais pessoalmente, porque, olha, cara, é uma história impactante. No mundo que a gente vive, onde parece que a garotada, né, Carlinhos, completa 15 anos de idade, os caras metem o pé e acham que são donos do próprio nariz e se entram em cada esparrela, cara, e atraem problema para si, para a família de uma forma gerada, não é não, Carlinhos? E outra questão importante nessa idade, tomando por base o futebol, mas não só no mundo do futebol, aquele ímpeto que a pessoa tem nessa idade de optar por um caminho a ser seguido. A primeira impressão que você teve quando seu pai fez, não, vamos fazer o seguinte, vamos estudar primeiro, você achou que o seu mundo tinha caído, Fábio? De certa maneira, sim. No futebol, eu acho que sim, porque eu dependia da vontade dele, né? E eu acho que, assim, quando a primeira vez que ele realmente falou, olha, eu acho que esse não é o caminho, filho, eu olhei para baixo e falei, pô, será que eu nunca vou conseguir jogar futebol, então? Mas por toda essa paixão que ele tem por mim, ele buscou um outro caminho para mim e achou essa empresa que chama 2SV Sports. Eu recomendo a todo mundo procurar essa empresa porque é a maior empresa que tem no Brasil para mandar estudantes, atletas para os Estados Unidos para estudar e jogar na liga universitária de lá, tendo uma oportunidade de seguir com a carreira profissional. Show demais da conta. Você ficou 6 anos nos Estados Unidos estudando em Michigan. Né? Você concluiu lá o seu curso superior. Não 6 anos. 6 anos. Eu fui para lá, eu fiquei numa escola onde eu jogava num clube separado. Correto. Por 1 ano e meio, 2 anos. E aí depois eu fui para a faculdade em Michigan e eu acelerei os estudos para poder terminar o mais rápido possível para fazer a transição para o profissional. Perfeitamente. Agora me diz uma coisa, nos Estados Unidos tem uma coisa muito bacana que a gente percebe, até por os filmes, algumas séries, né? Aquele Teen Wolf e tantos outros que mostra ali os caras jogando aquele, como é que chama? Cricket, né? Não é cricket, não. É um esporte que eles jogam ali na faculdade, mas o cara tem que estar bem em matéria de estudo para poder jogar, caso contrário não joga. Você viveu essa experiência? Não, é exatamente isso. Na faculdade que eu estava, né, na Universidade de Michigan, eles são muito exigentes com a parte acadêmica, não é à toa que eles são uma das mais tops do mundo, né, na parte acadêmica. Então, lá se você tira a nota abaixo de 7.5, que 7.5 lá é considerado média, é C, né? Você não pode nem treinar. Então, se no final do semestre a sua média ficou abaixo de 7.5, você não pode nem comparecer aos treinamentos. Agora, Carlinhos, eu tô num problema aqui tremendo aqui, Carlinhos, porque o cara joga pro Berlândia Esportes, né? E aí, resultado, é próximo dia 5 que ele enfrenta o São Paulo, né? E eu sou torcedor do São Paulo. Dia 29, verdade. E aí, resultado, eu sou torcedor do São Paulo. Só que agora eu virei fã do cara. Você entendeu? Como é que eu vou jogar pipoca pra cima na cadeira azul, hein, Sérgio? Como é que nós vamos fazer aqui agora? Fica até sem graça, assim. Deixa eu te perguntar, Fábio, você convive e já conviveu com muitos meninos na época sua de início de temporada que fizeram o caminho contrário, é o caminho normal que as pessoas, vamos dizer assim, trilham hoje, né? Primeiro vão para o futebol e depois vão pensar na vida. E às vezes não acontece aquilo que ele sonha, porque o futebol acaba cedo. 30 e poucos anos hoje, você está pendurando a chuteira. E o cara não tem uma profissão, hein, Carlinhos? E depois
e depois. Você conviveu com muita gente assim? Convivi. Eu acho que realmente esse é o lado que você precisa da estrutura familiar para poder tomar uma decisão correta. Eu acho que com 15, 16 anos, quando eu tive que fazer essa decisão, foi uma decisão muito difícil, mas eu acredito que hoje, olhando por tudo que eu passei, por todo o esforço e determinação, e não foi fácil, com certeza não foi fácil, mas eu tomaria as mesmas decisões que eu tomei, porque hoje eu vejo que todo aquele esforço deu resultado. Olha, eu particularmente, cara, eu torço pra caramba para que você seja um cara no elenco do Uberlândia Esporte, sabe, que você ali no vestiário, que você ali naquele momento de concentração de vocês, aquele momento em que vocês trocam ideias, eu espero que você seja esse cara que leve esse ânimo, sabe, porque assim, a gente acompanha há muitos anos o Uberlândia Esporte com uma big de uma estrutura física, né, Carlinhos, para poder desenvolver. Nunca faltou apoio financeiro, nunca faltou apoio da torcida, sabe? Se desse lá 1.500 torcedores na arquibancada, mas os 1.500, cara, usando a garganta como se fosse uma multidão de 30 mil e levando o time para frente. E a gente não viu o Uberlândia sair. Cara, a aposta é grande mais da conta. E através da tua pessoa nós desejamos, né, Carlinhos? Toda a sorte pro Verdão, cara. Toda a sorte pro Verdão. Menos frente ao São Paulo. A gente tem que tomar taca de 5, né? Mais ou menos assim. Pelo menos não vai estar valendo muita coisa o jogo treino com o São Paulo, né, o Fábio? Pelo menos dá esse alívio para ele ali. A expectativa para esse jogo é grande, mas a gente tem um jogo importante amanhã também, então pensar jogo por jogo aí. Agora, imagina a merda. Amanhã o Uberlândia joga contra o RT, imagina a merda. Dia 29 eles estão jogando. E aí eu tô lá, torcendo pro São Paulo, vibrando, jogando pipoca pra cima, eu, o Sejão, até sorvete derretendo, né, Sejão? E aí, de repente, o Fábio bota o pé na bola. E aí eu esqueço, você entendeu? Pra quem que eu tô torcendo? Vai lá, Fábio, porra, que eu tô torcendo por ti, velho! Aí acabou. Sejão, a sorte que o Sejão é ter sexto dan, velho. Em karatê, senão eu ia sair de lá tomando uma taca do tamanho de uma semana. Eu vou cobrar isso aí, hein? Tá, agora vem cá. Eu vou cobrar. O pessoal em casa tá perguntando se realmente tu tá solteirão, velho. E aí, a galera tá ligando aí com força, tem gente querendo mandar foto no WhatsApp. 9265-4800. Pode mandar. Aí você me complica, hein? Aí você me complica. Ficou da cor da camiseta. Tem telefone no ar? Ainda não? Se alguém quiser ligar, participar, trocar uma ideia rapidinho aqui com o Fábio, nós do Linha Dura vamos ter o maior prazer de fazer essa ponte, olha. Ó, com direito a fundo musical, hein? Opa, ó, só um fundo musical que tá passando, tu não tem noção, cara. Mas nós temos uma galera aqui, ó, nós estamos colocando nessa roda Amanda Barbosa, nós estamos colocando nessa roda aqui o nosso Vinícius Lemos, garotão também, Cris Góes, garotão, tudo gente nova como você entendeu? À procura de um grande amor. Mas o Pedro, que ele falou que não me complica, não, eu acho que tem alguém que ainda... tá fechado, hein? Eu não sei não, tá que nem escama de peixe aqui, tá fechadaço, não é não, Fábio? Não sei, vamos ver. Bom demais da conta, olha, nós do Linha Dura, nós do jornalismo da TV Vitoriosa, nós nos sentimos honrados de te conhecer, sabe? Nós que temos 2 programas policiais na casa, que é o Chumbo Grosso, 7 horas da manhã, Foco da Notícia, 7h15 da noite, nós que mostramos jovens de 14, 13, 15, 17 anos, que matam, que morrem, que se arrebentam usando drogas, que comprometem a estrutura própria da família pelo tráfico de drogas. E trazer um cara bacana igual você, para ser exemplo dessa juventude aí que está precisando de... O Brasil está precisando de referências. E você aqui em Uberlândia é uma dessas referências. Muito obrigado. Uma honra muito grande. E eu agradeço aqui meu companheiraço de trabalho, meu professor Carlinhos Vilela, que me deu a dica e a oportunidade de te conhecer e de te trazer aqui ao vivo. Obrigadão, viu, Fábio? O prazer foi meu. Muito obrigado e estou disposto a participar de quantos programas você me convidar. Gostei muito de vocês. Obrigado, Carlinhos, mais uma vez. Show demais da conta. Exemplo é o ditado, né, Pineta? Sim. Vale muito mais do que o tanto de palavras que a gente diz aqui. E o exemplo, só pela forma de conversar, só pela forma de aproximar das pessoas, a gente vê que o Fábio é uma pessoa diferenciada e não só um jogador diferenciado. Totalmente. Obrigado, Após o intervalo comercial, eu tenho os meninos do Genérico TV. Levanta que eu quero te dar um abraço aqui. Muito obrigado. Em nome de todo o meu telespectador. Seja bem-vindo. Vem cá, Carlinhos. Obrigado, Dá um abraço aqui também. Gente, o Carlinhos me irrita, porque ele fica com esse cabelo na testa dele aqui, ó. Ele me chateia pra caramba. Obrigado, Nós vamos Carlinhos. os 3 pro intervalo comercial e voltamos já já. Deixa a gente sozinho, não. Valeu, galera.